Fala, Tanaka! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o triturador de dinheiro, a âncora, o peso que não deixa você sair da classe média pobre para uma classe mais boyzona. Sou rica! Eu sou rica! Que são os carros. Tanakão, eu sei que esse tema é muito polêmico, tô literalmente cutucando a onça com a vara curta. E já me conta aqui, Tanakão, você é a favor ou contra ter carro? Ou mais, você considera carro um investimento ou é de fato um passivo? É um passivo ou um ativo na sua relação com o dinheiro? Ai, que delícia! Pro Tanaka que ficar até o final, eu vou dar uma dica bônus. Qual é a melhor época para comprar um carro? E eu falo isso, Tanakão, do alto dos meus 27 anos de idade. Tô na flor da idade, hein, Tanakão? E com vários dados também. O Serasa realizou uma pesquisa aí que mostra que 45% dos Tanakas brasileiros gastam quase 30% da sua renda com carro e um custo aproximadamente de quem tem um Kwid, Brasil. Kwidzinho da Renault são quase R$19.000 por mês. E isso mostrou uma pesquisa também da Azul Mais, que foi realizada em 2022. Não achei, infelizmente, dados mais atualizados que isso. Traz vários custos que eu vou trazer para vocês aqui para ver também se vocês concordam ou não com esses custos. Mas fato é que a gente sabe que carro é um verdadeiro custo na nossa vida, né? Se ele é um investimento ou não, a gente vai descobrir lá no final. Então primeiro vamos falar do mais básico, mais senso comum, mais sabido por todos, que é a tal da depreciação do carro. E provavelmente você já ouviu falar ou já presenciou ou infelizmente já viveu uma situação de que você compra um carro zero na concessionária, você dá a volta na concessionária, encontra o mesmo vendedor, fala: mano, me arrependi da compra do bagulho aqui. Fala: eu compro de volta, 20% a menos. Então só você pegar o carro, já dá, só de sentar com o furico suado, já menos 20%. Então a depreciação do carro é uma realidade. A gente teve, que eu sei que já está pensando, fala: mas Japão, esses dias desvalorizou e carro japonês não desvaloriza também. Carro japonês mais ou menos é verdade. Agora que a gente viveu esse boom também, é verdade, a gente acabou de passar aí esse boom dos carros usados, aconteceu em 2020, depois da pandemia. Por quê, Brasil? Por conta da escassez de carro que havia no mundo e principalmente por conta da quebra da cadeia mundial de fornecimento de peça, até das montadoras também por conta do Covid. Então a gente teve essa quebra de linha de produção de peça que acabou acarretando na produção final de carro, e aí os carros novos nunca foram entregues ou demorariam 6, 7, 8 meses para serem entregues. Quem não tinha carro, com esse estímulo a mais também de ter cuidado com a saúde, não andar de transporte público, acabou comprando o carro, o que levou a um boom gigantesco. Primeiro por conta da escassez e segundo por conta do aumento da demanda, né? A gente sabe que esse aumento da demanda sempre acontece e sempre vai acontecer. Então eu trouxe aqui alguns carros para vocês. Vamos começar com Ford Ka. Comprou um casinho lá atrás, pagou R$38.991 e aí você vai vender hoje por R$40.166. Isso considerando a tabela FIPE, obviamente, né? Mas tem outros exemplos também de os carros que deram até um ágilzinho, e olha o boom exatamente na época que deu. A gente também tem o Onix, foi o carro mais vendido brasileiro durante tempos, que ele também você comprou por 27 mil lá atrás em 2012 e hoje você, se for vender hoje, você consegue 36 mil, quase 37 mil no Onix, tabela FIPE, tá bom? Não necessariamente você vai conseguir ele no mercado. E aí a gente tem também casos como o carro de mais boyzão. Peguei o mais básico dos boyzão para vocês terem uma ideia. Que é aqui uma X1 2003, pensei nessa janela de 10 anos para ter um parâmetrozinho. Ela teve um boom também em 2020, os outros carros, mas tem depreciação. Então, via de regra, quanto mais caro é o carro, maior é a depreciação desse mesmo carro. E aí a gente sabe que essa indústria de luxo, entre aspas, né, BMW, Mercedes, Volvo, Audi, esses carros de fato desvalorizam muito mais do que os outros. Só que para você ter uma ideia de comprar um carro novo desse, tem que ficar na fila durante 6, 7, 8 meses, um ano, para você ter uma ideia de como esse mercado de luxo é bizarro. E agora vai ser o principal ponto desse vídeo, porque muita gente concorda já que o carro é um passivo e tudo mais, sabe tudo isso, mas de repente não sabe o que levou a pessoa a comprar um carro. E é o impacto psicológico que o carro tem. Quando o japonês, vou contar a breve história aqui, o japonês sempre teve carro muito zoado na vida. Quando agora tem um carro de boyzão, você chega no lugar, o bagulho é diferente mesmo. Infelizmente, você chega no lugar, o pessoal até, opa, abre o olho. Tem lugar que você chega com o carro, você fala: meu Deus do céu, até não dá para chegar aqui com esse carro, não. Então, de fato, esse impacto psicológico que foi potencializado
pelas redes sociais, que a gente se compara com o Neymar, quer ter a mesma vida com o Neymar, que acha que a vida do amiguinho sempre está em férias. O japonês, você fala, japonês, mas só viagem, mas eu trabalho todo dia, desde a hora que eu acordo 5 horas da manhã até uma hora, meia-noite, quando o japonês vai dormir. Eu trabalho com rede social, né? Então eu tenho minha vida de assessor, como sócio da EQI também, depois tenho minha vida de influencer / produtor de conteúdo, que eu tenho que ficar pesquisando, lendo, escrevendo roteiro, gravando, fazendo 1000 coisas que não necessariamente dá para mostrar todo dia, né? Senão fica chato. Aí eu só mostro viagem. Aí a pessoa fala, japonês, você viaja, porque é uma parte legal de mostrar para todo mundo, principalmente quem acompanha japonês de mais tempo, sabe de onde eu vim e onde o japonês está agora e aonde o japonês está. Então é legal ver, né? Fala, pô, o japonês está lindo, legal, e serve de muita gente, de inspiração. Muita gente me chama lá no LinkedIn, principalmente, fala, caralho, japonês, que legal, eu te conheci lá de baixo, trabalhando em buffet, sujo, na construção civil, carregando martelete, hoje você está bem, graças a Deus. Então, vocês veem um retrato que não é necessariamente a realidade da minha vida ou de qualquer outra influência. Então, essas redes sociais potencializaram ainda mais esse efeito psicológico que tem o carro, né? E nós brasileiros somos também. Lá atrás, japonês, Pedrão sempre teve uma Kombi véia. A Kombi véia verde Brasil. O japonês é sempre da feira, né? Pasteleiro. Aí ele vinha com as bicicletas cheias, com a Kombi fedendo graxa, porque Pedrão é bicicleteiro, para quem não sabe. Então, eu sempre tive uma relação com o carro, assim, não é muito boa não, tem muita lembrança, passava vergonha, quando você é pequeno você tem vergonha das coisas. Depois teve uma Brasília, depois teve uma variante, depois quando o japonês foi aprender a dirigir, depois de 210 anos, aprendi a dirigir num Versalhes velho que ele comprou num leilão, kit gás, que o carro morria, Brasil, andando, morria, e o volante travava, que pelo menos a direção era hidráulica, aí você tinha que correr, ligar ele durante o movimento, e aí conseguir fazer a curva. Sérios riscos o japonês correu. E aí, depois que eu pude comprar um carrinho, o primeiro carrinho que eu comprei foi um estilo, foi, meu Deus do céu, até o estilo 2010, o carro 2003, buta bomba, Brasil, buta bomba, meu Deus do céu da terra, todo queimado por causa do sol da construção civil, a tampa saiu, tinha uma tampa da cor diferente do capô, que era diferente do teto queimado, da lateral, era uma desgraça, o ar-condicionado quebrou, o japonês nunca teve condição de arrumar também, então era um verdadeiro caos a relação do japonês com o carro. Só que eu sempre desejei ter um carro de boyzão, né, porque o ar-condicionado do carro pro japonês era luxo, vocês terem uma ideia. É surreal como era a cabeça, e eu sei que a maioria das pessoas, infelizmente, do Brasil também é igual. É muito louco essa relação que a gente tem em querer mostrar que a gente venceu, né? Então esse efeito psicológico é muito importante. Eu acho que esse é o principal ponto que acaba afundando as pessoas. E muito diferente de você que pensa, japonês ficou muito tempo se lascando na vida. Eu vou contar no próximo passo para vocês, até ter os carros de boyzão que nós temos hoje em dia. Isso nos leva também ao próximo passo, o efeito psicológico. Você acaba comprando o carro e o carro te faz entrar num limbo, numa bola de neve de custos que você nem tem ideia, Brasil. Por quê? Porque o carro é igual um filho, tem muito custo. E, infelizmente, carro traz alegria também, mas é só passivo, né? O filho às vezes dá bom e dá um tico-tico pra gente. E aí, Brasil, a gente tem que pensar nos custos do carro primeiro. Lembra que eu falei para vocês da pesquisa da Azul Mais? Olha só quanto custa o carro por ano, em média 18 mil, quase R$18.100. E essa pesquisa aqui foi feita em 2022, então tem vários custos aqui que estão defasados, infelizmente ainda. Então aqui considerou um quidzinho de R$50 mil, de combustível quase R$5 mil no ano, depreciação 4.300, estacionamento 3.600, PVA e licenciamento 2.003, manutenção quase R$900, lavagem 1.800, pedágio 600, total 18.086, Brasil. Tem noção? E obviamente que isso aqui é meio absurdo, né? Porque gastar muito no estacionamento, não sei se todo mundo gasta. Lavando o carro, também não sei se o pessoal vai gastar aí R$1.800 por ano. Então tem aí os seus, né, os tacaragaticos, mas é uma estimativa que fizeram. Eu sei que muita gente gasta muito mais e muita gente gasta muito menos. Então é muito importante esse primeiro ponto. Custo com o carro só por ter. Nasceu o carro ali, flau. Custo. E aí, somando que 90% também da pesquisa do Serasa mostrou que os brasileiros tiveram problemas com urgência, que não tem mais jeito de fazer, ou o carro quebrou, ou qualquer tipo de manutenção não preventiva, né, que teve que ser feita. Aí você sabe como que é mecânico, né? Tá quebrado, tá caracatico aqui, os caras tiram todas as peças, e aí você se lasca no final, né? Já abriu o carro, você tem que pagar milhões de reais pros mecânicos, vocês estão ligados como funciona aí do outro lado. Então, Brasil, todos esses custos são gigantes. Então, essa é a parte de carro que eu tô falando. Mas,
talvez o maior gasto ainda é o que você tem com o que o carro te traz. Com o carro, Brasil, no confortozinho mínimo ali, ao invés de você pegar busão, você liga ali, flau, e vai pro shopping. No shopping você vai ao cinema, compra pipoca, vai dar um rolezinho no shopping, depois saiu também, gasta com o estacionamento do shopping, gasta comendo fora, vai dar rolê com os brothers, acaba gastando mais também. E é muito custo que traz um carro, né? A comodidade que traz o carro traz muito custo no rabo. É o efeito de o quê? Cauda longa de custos. É como se o carro puxasse uma cadeia de gastos que você vai ter mais. Obviamente traz conforto, né? Mas esses gastos que de repente você não poderia ter agora, que acabam aumentando muito e muito sua vida. Então esse efeito de bola de neve de custos é quase incomensurável, não dá para mensurar, né? Fica gigante, cada um vai ter seu custo, vai para a praia e aí os brothersão ajuda só com o quê? Com a gasolina, mas esquece de pneu, de óleo, depreciação do carro, plano rodando, mano, só se lasca. Então você só se lasca com um carro quando você não está no momento de vida certo e já tem um carro. Aí eles vão falar, mas japonês, é mão de vaca. Não, é porque tem muito sanguessuga, né? Quando você tem carro jovenzinho, mano, quanto gente vem sugar. Primeiro que quer qualquer lugar, o que você leva? Você fala não, você é ruim. Quer o carro emprestado, que a bull tá cagada também, mas você não empresta, você é ruim. E aí não te ajuda com nada, só gasolina. Gasolina não paga nada, Brasil. E isso nos leva ao próximo ponto. Tirando todos os gastos e todo o dinheiro que ele tritura de você, a principal coisa que ele tira do Tanaka é o custo-oportunidade, né? Por quê? O custo-oportunidade, para quem não sabe, é o custo que você poderia estar fazendo com o dinheiro aqui agora, sendo que você já empregou ele em algum lugar. Então esse custo-oportunidade estava maior até então, porque tinha renda fixa pagando 17%, 18%, 16%, teve 13% recentemente, e aí o Tanakão não tinha dinheiro, porque comprou o carro, então não poderia investir. Tirando isso, tem milhares de outros custos de oportunidade, né? O custo-tempo é um custo-oportunidade, por exemplo, né? Então, se você estiver empregando tempo demais também no carro, que ele te toma mais tempo, de repente, qualquer outra coisa, porque tem gente que chama carro, você poderia estar empregando, por exemplo, em estudar, em fazer outra coisa qualquer, que te trazer uma escala mais exponencial do que só um passivão como o carro. Mesmo se você não invista no mercado financeiro, o principal investimento é em você. Então, antes de comprar o carro, você tem que pensar, pô, mano, evoluir o quanto eu precisaria evoluir para poder chegar onde eu quero chegar? Se a resposta for não compra o carro, invista em você, que vai ser, ó, melhor negócio na vida, depois você vai agradecer o Japão. Mas vamos pensar nas boas práticas, digamos assim, para você comprar um carro. Primeiro lugar é que essa pesquisa mostrou que o brasileiro já tem minimamente consciência, né? Tá mostrando que 59% das pessoas procuram pelo menos carros usados ou seminovos, ao invés de comprar carros novos. São 38% zero e 59% na parte ali de usado, nesse mercado secundário de carros, que já é muito incrível. E também tem uns leilões que são bastante topzera para o Tanaka, que gosta de investir, também tem um dinheiro a mais ali no Vlau, né? Porque precisa pagar à vista leilão. Então isso já é muito bom. Porém, a parte ruim é que a maioria das pessoas também procuram o tal do financiamento. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria de nós não temos condições de comprar um carro à vista, que seria o melhor dos mundos, porque você consegue pechinchar acima de tudo. Então hoje 58% dos Tanakas procuram ali a parte de financiamento, né? Ou algum outro tipo de gênero, empréstimo, os tacaracaticas aqui. Mas 38% são só de financiamento e à vista são 39%, né? Mas se você somar o compiladão ali, a maior parte, infelizmente, acaba se lascando em financiamentos e se afogando com o tempo. Uma diquinha safada também para você que gosta aí de economizar mais e ganhar pontos também para viajar melhor, é você tentar negociar de pagar o FLAU no cartão de crédito se você tiver o limite necessário. Porque aí você consegue converter em pontos, né? Pagar em dinheiro não tem vantagem nenhuma se você pode pagar com o cartão de crédito. Então é sempre bom chorar também nesse Tacaracatica mais. E aí também você tem que pensar, depois de ter um carro, hoje em dia é muito mais fácil, muitas vezes, utilizar o Uber até do que o próprio carro. Tem mais conforto no carro? Eu sei, meu Deus do céu, até não tô falando isso. Mas aqui, às vezes, é mais fácil e mais barato, e você vai também desapegando do carro, né? Em São Paulo, por exemplo, é muito mais fácil você andar de aplicativo do que até comprar um carro, porque você passa muito tempo no trânsito e aí dá para você ter minimamente mais produtivo no Uber do que no seu carro, né? Então tem vários níveis também de pessoas, né? Tem gente que não dá para andar de Uber porque é muito boizão, tem que andar de carro blindado, aí beleza. Mas meros mortais, pô, só cabucha lá no Uber mesmo. Então
não tem muito esse tagaragatico, né? De a gente poder pensar, falar, não, só preciso ter carro, só preciso ter carro. Não, hoje dá para ter meios alternativos, muito embora o transporte público, né? Falei só de Uber, mas o transporte público, maioria das cidades brasileiras é muito ruim e de fato não vale a pena, porque, meu Deus, sair da terra é muito trampo lá e para cá. O japonês mesmo, para quem não sabe aí, não acompanha há muito tempo, andei muito mais de bike na minha vida do que transporte público. Por quê? Eu preferi de bike. Primeiro porque lá atrás o Pedrão não estava em casa, trabalhava muito, né? A Lucinha não dirigia, o japonês sempre ia de bike para lá e para cá. No Japão, quando a gente morou, ia fazer compra, que a bicicleta é um guidão tremendo, ó. 200 kg de arroz do lado, 200 litros de Coca-Cola do outro e os 4, né? Minha família inteira, aqui, ó, andando e tremendo, né? Então, para a escola fomos de bike, para a faculdade de bike, para todo lugar que eu pudesse ir, eu ia de bike. Por quê? Porque não tinha condição. E aí falar, pô, andar de bike e de busão, eu preferia andar de bike. Mas, para vocês terem uma ideia, no começo da assessoria do Japão, quando ele começou nessa carreira na transição, eu morava em Barueri. Eu tinha que ir para Paulista de trem. Então eram quase 3 horas para ir, quase 3 horas para voltar de trem. Pra vocês terem uma ideia, o japonês fazia isso que ele ia até Osasco, de Osasco, ele ia uma estação para frente, depois voltava para ir sentado, porque morria. Era muito tempo despendido no metrô. Aí depois parei de metrô, que eu morei mais perto, né, lá no Butantã. Aí eu senti até falta de poder aproveitar o tempo, porque eu falei, mano, se eu não andar de metrô, eu vou ganhar mais tempo. Aí ganhei mais tempo, não aproveitava não. O extra que eu falei para vocês lá atrás, que eu ia dar um bônusinho para quem ficasse até o final, é falar qual é a melhor época para comprar o carro, né? Negócios são negócios, não vão aparecer sempre por aí, né? Um cara folgado aqui, tá, então é sempre bom ficar atento. Mas melhor época para trocar de carro, já que você tem carro, né? Não tem jeito, é agora, Brasil. Nessa janela entre dezembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, mais ou menos ali. Por quê? Porque você deixa de pagar o seu IPVA e aí pega um carro com IPVA já pago. Por quê? Nas concessionárias, na maioria das vezes, os caras já contam que vão ter que pagar o IPVA desse carro. Então eles já flau abaixo na hora da compra, os caras esmagam mesmo, vocês estão ligados. E aí você, na hora de comprar o carro vai estar o mesmo preço que estava 3, 4, 5 meses atrás. Então, obviamente, é bom acompanhar o preço, mas dificilmente eles aumentam por conta disso. Então, é sempre bom você deixar ele não paga o seu, e aí pega um carro novo, né, e não paga o IPVA. De repente, a depreciação que pode ter no seu carro, você já tirou nessa diferença aqui. Você já sabia disso, Tanaka? Comenta aqui se você tem uma diquinha boa pro Tanaka também. Empresas de carro que surge todo dia. Acho que até eu vou abrir uma pro Japão. Então, Tanakão, hoje tem várias alternativas. Hoje é mais senso comum de você entender que carro é um passivo ao invés de ativo, mas ele pode ser um ativo também para você que trabalha, que precisa de mostrar, de repente, japonês, por exemplo, é importante que eu tenha um carrão. Mas, só para vocês terem uma ideia, acho que quase nenhum cliente hoje sabe qual carro eu tenho, porque nunca viram. Normalmente, o japonês se desloca ou eles vão até a EQI e fica suave. Ninguém sabe qual carro o japonês tem. Então, às vezes você acha que é muito mega power importante, mas não é também. Me conta aqui também, você acha que o carro é passivo ou ativo só? Mudou uma coisa de cabeça ou você já sabia de tudo que eu falei? Para você dar esse primeiro passo, esse mundo de ações, começar a receber dividendos, vou deixar aqui para vocês um vídeo de 10 ações baratas e que potenciais pagadoras de dividendos, e para você aprender a escolher sozinho. Vai ter uma planilha totalmente automatizada para você aprender a metodologia fundamentalista de ações do professor do Warren Buffett, o Benjamin Graham. Beijinho no frio falando de vocês, mas minha barra, me tira com vamos começar.